Oi todo mundo, e aí, como é que tá? Tudo bem? Essa semana pode-se dizer que foi uma semana um tanto quanto conturbada devido a várias notícias que circularam na internet. Por exemplo, uma garota de 16 anos, uma adolescente, foi estuprada por 30 homens. Se bem que esse número, dependendo da notícia, varia. Alguns dizem que é 30, alguns dizem que é 33, mas não interessa, porque estupro é estupro, não interessa se foram 1, se foram 10, 15, 20, enfim. E como era de se esperar, alguns grupos feministas caíram em peso nessa questão da cultura do estupro, da objetificação da mulher. Que palavra grande. Nessa mesma semana, a modelo Amber, a esposa do Johnny Depp, entrou com uma ação acusando ele de agressão. Segundo ela, ele tacou o iPhone na cara dela e ela tirou fotos e tudo mais. Chegou a pedir uma medida de proteção, ou seja, ele não pode se aproximar dela, coisas assim. Claro que muitos que já possuem os ânimos naturalmente exaltados caíram em peso, acusando, emitindo sentenças, emitindo julgamentos, dizendo ele tem que pagar, esses são os estupradores, eles têm que ir pra cadeia, precisam pegar e castrar eles, precisam pegar e cortar o deles. Ou seja, pessoas que já possuem esse ânimo assim naturalmente arraigado, tipo, com as questões relacionadas à mulher, não hesitaram em meter pau, em bater o martelo, em proferir acusações e julgamentos sem nem saber realmente o que tinha acontecido. Eu vi um vídeo do Felipe Neto, ele falando a respeito desses dois casos e falando sobre a calma que a gente tem que ter. Eu assino embaixo em absolutamente tudo que ele falou. Com a internet, você se sente muito mais livre para falar o que você pensa. Você se sente livre para emitir um julgamento, para emitir uma opinião, para acusar, mesmo sem provas, ou se baseando em qualquer coisa que se pareça com uma prova, sem nem querer saber se é uma prova realmente ou não é. Eu acredito que a gente ainda tem sorte da justiça ter a prerrogativa de basear as suas sentenças em investigações policiais, em investigações detalhadas, ao invés de se basear em twitters e textões de Facebook, porque senão a humanidade estaria perdida. E aí, quem ouve eu falando tudo isso já vai me acusar. Essa menina não tem empatia nenhuma para com a moça. A menina não tem empatia nenhuma para com as mulheres. Essa garota, ela apoia a violência contra a mulher e o estupro. Gente, calma. Eu não disse nada disso. A gente precisa ter empatia com todo mundo, sim. Precisamos saber nos colocar no lugar do outro, sim. É isso que diferencia a gente dos outros animais, na minha opinião. Porém, a gente tem que ter um senso também de perceber que nada pode ser emitido assim nesse sentido de julgamento enquanto não apurarem os fatos e verificarem se realmente foi uma agressão do Johnny Depp para com a Amber e se realmente foi esse estupro com todas essas pessoas envolvidas como estão falando. Ainda que se tenha 99% de certeza, tenha-se a palavra da moça que foi vítima, tenha a palavra da Amber, é necessário uma emissão de nota oficial por parte da justiça, averiguando e comprovando isso. A gente não pode ficar julgando com base só num relato, num textão, ou porque aquela super guru do feminismo botou que é isso, pronto, é isso, a palavra dele é a lei. Então, com base nisso, eu vi coisas absurdas, tipo, absurdamente incríveis no sentido negativo da coisa, em alguns grupos que eu participo, que muitos defendem determinados grupos, ou, por exemplo, defendem as mulheres, defendem que não se deve, não a cultura do estupro e tudo mais, mas eles não hesitam em dizer, odeio esse grupo, odeio esse, odeio aquele, e, tipo, bostejar em cima de outros que são diferentes ou que não se encaixam nas características do grupo dos quais essa pessoa participa, ou que simplesmente tem uma opinião contrária à dela. Então, tem opinião contrária a mim, você discorda de mim, você não presta, eu te odeio, você é um lixo. Coisas estão chegando nesse ponto. E com isso, aquela palavrinha empatia, ela virou uma coisa meio doce na boca de todo mundo. Às vezes eu devo dizer que ela tem sido utilizada até como arma, porque se você discorda de uma pessoa, automaticamente ela vai apontar o dedo na sua cara e dizer, você não tem empatia.
pessoa nem te conhece, ela não sabe quem você é, não sabe as suas crenças, não sabe o jeito como você procede, e ela acha que tem o direito de dizer que você não tem empatia pra com ninguém, que você é um insensível, que você apoia a coisa errada. Pensando nisso, eu escrevi também um textão e publiquei num dos grupos que eu participo, que é um grupo de fanfiction, falando sobre essa questão da empatia. Eu mencionei uma personagem que eu gosto bastante, que é da série Crepúsculo, que para aqueles que não perceberam, a Rosalie Haley, ela sofre sim um estupro coletivo no filme e, tipo, da série, nos livros e tudo mais, e pessoalmente é uma das minhas cenas favoritas, que é a cena da história dela, e eu publiquei um textão falando sobre ela e falando dessa questão da empatia. Precisamos ter empatia com a moça que foi estuprada por 30 homens, 33, seja lá quantos forem. Precisamos, claro que sim, é uma dor assim imensa para qualquer mulher e também para a família dela. Eu questionei quantas talvez moças, mulheres, amigas suas podem não estar passando pela mesma situação neste instante. Uma pessoa próxima a você, uma pessoa com quem você convive diariamente pode estar passando por isso, uma pessoa da sua escola, da sua universidade, do seu trabalho, a sua vizinha pode estar passando por isso neste instante e você pode não estar vendo. Ou pode estar nem se importando. Acredito eu que você ser empático, você ter compaixão é uma coisa que independe de lugar. Você tem que ser empático sim com a moça que tá lá no Rio de Janeiro, a quilômetros de você, mas você também precisa ter a mesma empatia para com as pessoas que estão perto. Tenho visto muitos empáticos e juízes virtuais. Na internet, como eu falei, é muito fácil. Você vira juiz, você vira promotor, você vira até o presidente da república. Claro, é muito mais fácil você ser empático usando os seus dedinhos. Eu quero dizer pra digitar, tá? Por favor. Não que não haja validade nenhuma em você compartilhar textões no Facebook, compartilhar memes, compartilhar artigos e coisas. Nossa, vivem compartilhando coisas no grupo que eu participo e vivem dando respostas em formas de texto, de links de textos pra eu ler. E tudo isso tem a sua validade, isso faz pressão realmente nas autoridades, só que isso não exime você de ser empático e ter a mesma conduta fora do computador e da internet também. Então, aquela história de só tô vendo você aí compartilhando textão no Facebook, bancando empático, engajado, compartilhando memes, se dizendo contra o machismo, contra a cultura de estupro, contra isso, contra aquilo. Mas quando você vê aquele seu amiguinho que tá em depressão, seja porque os pais se separaram, seja porque se separou da namorada ou do namorado, você atravessa a rua pra não ter que dar o ombro pra ele chorar. Você sequer, dá os seus ouvidos pra ele desabafar. Você desliga o celular pra não ter que se envolver e não ter que ouvir ele ligando pra você. Onde está a sua empatia agora? Gente, a internet, assim como as pessoas, estão precisando de muita calma atualmente. A gente precisa relaxar os ânimos, colocar a cabeça no lugar, usar de bom senso. A gente precisa usar um pouco mais a cabeça e não acreditar logo de cara no que jogam no nosso peito. A gente precisa ter essa noção de que às vezes as coisas podem não ser como parecem, que as coisas nem sempre são daquele jeito. E eu acho que fazendo essa análise a gente pode correr um risco muito menor de cometer uma injustiça. E quando você julga de cara, você pode acabar estar cometendo uma injustiça com uma pessoa e essa pessoa provavelmente pode ter até a vida completamente aniquilada por causa de um erro, por causa de julgamentos e não tem volta. Pense que isso vai eximir você de responsabilidade, porque sim, você será em parte responsável, sim. Do mesmo jeito como você compartilhando textão no Facebook, você tá praticando a sua empatia, ainda que com uma pessoa longe de você. Se você mete pau numa pessoa e essa pessoa por acaso é inocente, essa pessoa não fez o que você tá dizendo e tá acusando que ela fez, você tá sendo responsável também pela ruína da vida dela. Não se iludam achando que só funciona pra empatia, funciona pro outro lado também. Então, gente, essa foi a dica do Cansério de hoje pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu, sinceramente, espero que se resolva essa questão da moça que foi estuprada, assim como o caso da Amber também, que as coisas se esclareçam, que a justiça, ela
faça valer o nome dela, que é justiça, ou seja, tome a decisão mais acertada, a decisão assim que seja justa mesmo e conivente com a verdade, acima de tudo. Bom, é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau!